Uma rádio sempre perto de você. Grupo Pilau de Comunicações. A região se liga aqui. Rádio Veracruz AM, 1270 kHz. Horizontina. Rádio Sul Brasileira M, 1320 kHz. Panambi. Rádio Cruz Alta AM, 1140 kHz. Cruz Alta. Rádio Pop Rock FM, 105,1 MHz. Cruz Alta. Panambi. Horizontina. Cruz Alta. Grupo Pilau de Comunicações. Uma rádio sempre perto de você. Programa Sagrada Umbanda. Apresentação Marcos Adriano Vargas. Apoio Vargas Advogados Associados. Credibilidade e tradição desde 1977. Astral Terapias Holísticas. Viver é incrível. Templo Escola de Umbanda Aranauã. Olá, meus irmãos, este é o programa Sagrada Umbanda e eu sou o sacerdote Marcos Adriano Vargas, dirigente espiritual do Templo Escola de Umbanda Aranauã. Templo esse situado aqui na cidade de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, na Avenida Barão do Rio Branco, 336. Com sessões públicas e gratuitas todas as terças-feiras às 20 horas. Estamos ao vivo pela Rádio Cruz Alta AM 1140 e também em áudio e vídeo pela fanpage do Templo no Facebook e em nosso perfil no Instagram. Hoje é sexta-feira, dia 16 de agosto de 2019, e esta é a edição número 88 do programa Sagrada Umbanda, que é o seu programa diário de Umbanda e Espiritualidade. São nossos patrocinadores, Vargas Advogados Associados, credibilidade e tradição desde 1977, Astral Terapias Holísticas, Viver é Incrível, Templo Escola de Umbanda Aranauã e Grêmio de Subtenentes e Sargentos de Cruz Alta. Como sempre, você pode interagir conosco enviando suas sugestões, dúvidas e perguntas para o número de WhatsApp 559-9134-3107, eu vou repetir, 559-9134-3107, também pelo telefone do estúdio da Rádio Cruz Alta, 3343-1207, e pelo e-mail programa sagradaUmbanda@gmail.com. Quero cumprimentar os irmãos que estão nos ouvindo então na frequência de 1140 AM aqui da Rádio Cruz Alta e pelas redes sociais do Facebook e Instagram. Hoje nós vamos tratar um tema bem relevante e importante dentro da nossa religião, que é o uso dos colares guias, que são as guias de miçangas ou guias de contas, como nós popularmente conhecemos. Não há sequer um terreiro de Umbanda que os médiuns, os sacerdotes, os dirigentes não fazem uso desse recurso, desse elemento mágico no seu ritual. Primeiro vamos estabelecer algumas bases conceituais. Colares guias. Vejam que é uma palavra composta. Colar é todo e qualquer, vamos dizer assim, adorno ou enfeite que é usado com a finalidade não religiosa. No momento que nós consagramos, através de uma ação mágico-religiosa, este colar, ele passa a assumir condições ou qualidades magísticas, e daí ele se torna um colar guia. Então, colar guia é um elemento mágico religioso que, depois de consagrado, ele assume funções ritualísticas dentro da nossa religião. Estabelecidas essas bases, vamos falar então quais elementos nós podemos ou devemos usar para a confecção dos colares guias. De regra, meus irmãos, os colares guias eles devem ser confeccionados com elementos naturais. Quanto mais natural o elemento, maior vai ser a capacidade de internalização da
frequência ou da vibração do orixá ou do guia espiritual. Então percebemos que nós vemos guias muitas vezes feitas de miçangas de plástico. O plástico ele não tem capacidade energética de reter as vibrações dos guias e dos orixás. Nesse caso, quando os guias ou o próprio orixá se utiliza da guia, do colar guia, ele se vale da cor e do formato. Claro, o formato, porque o colar guia é um círculo mágico maleável. E no momento que ele é consagrado e ele é utilizado pelo médium de Umbanda, ele abre portais para realidades espirituais, realidades divinas. Muitas vezes recolhendo energias negativas que são tratadas dos consulentes durante as sessões públicas. Então, quando a guia ou o colar guia não é feito de elementos naturais, como por exemplo pedra, sementes, o ideal seria que todo colar guia com a finalidade de uso ritualístico e religioso fosse feito com pedras e sementes. Esses são os elementos naturais que têm mais a capacidade de reter a imantação e as vibrações dos guias espirituais e dos orixás. Como nós dissemos antes, é um círculo maleável, um círculo mágico maleável, e ele é maleável porque ele pode assumir várias formas, e às vezes os guias espirituais eles se utilizam dos colares guias não para deixar no pescoço do seu médium, mas abrem no chão, no solo, firmam uma vela dentro desse colar guia e abrem verdadeiros portais recolhedores de energias negativas. Muitos são os tipos de guias, mas basicamente são colares guias de proteção e de trabalho, como nós chamamos. Os colares guias de proteção, como o próprio nome diz, eles têm a finalidade de trazer proteção e é para uso diário. Todos nós, normalmente os umbandistas, usam colares guias de proteção para uso diários, que são consagrados aos seus guias espirituais, aos seus orixás, para uso no dia a dia, como proteção, como uma blindagem energética contra forças negativas, meus irmãos, e isso é muito positivo. Já o colar guia de trabalho, ele é para uso religioso, para uso ritualístico durante os trabalhos espirituais, e por isso ele recebe o nome de colar guia de trabalho. Normalmente os colares guias de trabalho são maiores, mais compridos, para que possam dessa forma envolver pelo menos até o chakra umbilical, o que já não ocorre com os colares guias de proteção, que são mais curtos, justamente para poder ser dissimulados por dentro da roupa. Não é errado utilizar um colar guia de proteção, por exemplo, enrolado no pulso, mas sempre, e isso é necessário, sempre em contato com o corpo. Um colar guia colocado dentro de uma bolsa, por exemplo, não tem a capacidade de exercer a sua função de proteção e energética, a não ser que seja de pedras naturais, porque a pedra por si só, ela tem uma irradiação que pode variar de distância conforme o tamanho da pedra. Como nós usamos os colares guias, como eu disse, em volta do pescoço, né, ou junto ao corpo, de forma mais dissimulada. Infelizmente hoje nós ainda temos algum grau de intolerância, e hoje ainda mesmo o pai Paulo Ludogero, sacerdote de Umbanda de São Paulo, ele narrou uma experiência que ele teve, onde ele é motorista de Uber, onde ele estava conduzindo um passageiro e por ter um colar guia de Ogum pendurado no espelho do carro, ele teve um preconceito muito grande. E hoje, infelizmente, nós enfrentamos isso. E às vezes, então, as pessoas se sentem mais confortáveis de usar os colares guias de forma dissimulada, como, por exemplo, no pescoço, mas por dentro da roupa, ou então enrolado no pulso. Mas é importante que nós entendamos que todo elemento mágico religioso ele precisa passar por um ato de consagração. É isso. Tornar sagrado um elemento significa consagrá-lo a uma força, a um poder, a uma divindade e programar esse elemento para que ele possa, dessa forma, exercer funções mágico-religiosas. Então, se eu preciso, se eu quero, se eu desejo consagrar um colar guia de proteção,
eu coloco ou na mão de um guia, um preto velho, um caboclo, para que ele imante, cruze e consagre, ou então eu posso fazer isso em casa, de forma muito simples. Um círculo de velas, com 8 velas, nas cores do orixá ou nas cores do guia espiritual, coloco o elemento dentro desse círculo de velas e faço um conjunto de evocações e programo esse elemento para que ele possa exercer determinadas funções, como, por exemplo, proteção. Esse ato é necessário. O ideal para a consagração de elementos é ir à natureza, no ponto de força do orixá ou do guia espiritual, e consagrar o elemento dentro de uma oferenda ritual aberta especificamente para essa finalidade. Mas nós podemos também, como eu disse antes, fazer isso em casa, através de um círculo mágico de velas, ou então entregar na mão de um guia espiritual para que ele possa fazer essa consagração e essa programação. E há também, meus irmãos, os brajás. Os brajás são fios de contas contendo vários fios no mesmo elemento, e normalmente os brajás são utilizados por dirigentes espirituais, para os sacerdotes, e eles são destinados apenas para o uso ritualístico e religioso. Normalmente não se usa guia de trabalho, colar guia de trabalho no nosso dia a dia. Vai na contramão de tudo aquilo que da função desses elementos. Este é o programa Sagrada Umbanda, que vai ao ar pela Rádio Cruz Alta AM de segunda a sexta-feira, às 11h50. E eu sou o sacerdote Marcos Adriano Vargas. Eu agradeço a audiência de todos os irmãos que nos acompanham pelo rádio, pelas redes sociais do Facebook, no Instagram. Irmã Josiane Bevilacqua, boa tarde, minha irmã. E tenham todos um excelente final de semana, com o Lorum e os orixás nos protegendo, e até a próxima segunda-feira. Um axé. Vargas Advogados Associados, credibilidade e tradição desde 1977. Astral Terapias Holísticas. Viver é incrível. Templo Escola de Umbanda Aranauã. Você ouviu o programa Sagrada Umbanda. Apresentação Marcos Adriano Vargas. Apoio Vargas Advogados Associados, credibilidade e tradição desde 1977. Astral Terapias Holísticas. Viver é incrível. Templo Escola de Umbanda Aranauã. Volte a ouvir na próxima segunda, a partir das 11h50. Caminhando nas estradas desta vida, e me protegem 7 luzes de orixás, filhos de Umbanda, minha